Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 40. Paulo apela para César. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 40. Paulo apela para César. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e a maioria dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor em detrimento de Paulo, que o mandassem vir a Jerusalém. Fazendo este pedido, tinham como plano armar-lhe ciladas no caminho para Jerusalém e matá-lo, mas Festo tinha alto senso de responsabilidade de sua posição e cortesmente se eximiu de enviar a Paulo. E aqui nós vemos algo importante. Festo não era uma pessoa cristã, era o governador, assumiu no lugar de Félix. Mas ele, apesar de não conhecer, não ser temente a Deus, ele era uma pessoa honesta. Ele tinha um senso de responsabilidade por sua posição. Muitas vezes pessoas que não conhecem a Deus são usadas por Deus para atuar em favor dos seus filhos. Nós vamos ver isso no grande conflito. Muitas pessoas em posição de poder, em governos, irão atuar para refrear as leis que virão para nos perseguir, para que tenhamos tempo de nos preparar. Isso já está acontecendo. Se nós olharmos as coisas acontecendo ao redor do mundo, se formos olhar para o Congresso americano, dos Estados Unidos, vamos olhar para os movimentos do papado, nós vemos que Deus tem atuado para dar tempo a nós, para que possamos tomar atitudes e mudar as nossas vidas. Então aqui, só para confirmar, acho que eu já falei sobre isso, acabei de falar. Festo assumiu no lugar de Félix, e Félix teve que abandonar o posto, foi abandonado, foi retirado do posto dele de governante, e Festo foi colocado no lugar. E aqui, outro ponto importante. As pessoas que nos perseguem, as pessoas que estão atrás, que não gostam do cristão, as pessoas que não gostam da fé cristã, as pessoas que não gostam que a verdade de Deus seja escancarada e seja vivida, porque elas não querem viver, por exemplo, o sábado. Muitas pessoas odeiam o sábado porque não querem tirar um dia para adorar a Deus, para estar com Deus, para ter uma comunhão completa com Deus. Elas vão perseguir, porque alguns seguem a lei de Deus e eles não querem seguir. Então vão perseguir esses. Não importa o tempo que passe, sempre essas pessoas estarão em cima, sempre essas pessoas estarão perseguindo. Falei do sábado, mas você pode pegar com outras coisas para mostrar isso dentro da igreja, reforma de saúde. Muitas pessoas olham torto, acham ruim que alguém faz a reforma de saúde, porque elas não fazem, elas não querem abandonar a carne delas, não querem uma mudança de vida. Paulo estava preso e ainda assim mudou o governador. Aquelas mesmas pessoas que não gostavam dele por pregar a Cristo foram até o novo governador para pedir a cabeça de Paulo. Não com essas palavras, porque eles queriam um julgamento lá em Jerusalém para matar ele pelo caminho. Mas Festo, tendo esse senso de responsabilidade, esse senso de justiça, sabendo o que a posição dele exigia, não se comprometeu com isso. Havendo falhado seus propósitos, os líderes judeus imediatamente se prepararam para testemunhar contra Paulo perante o tribunal do procurador. Ou seja, primeira coisa que eles queriam era matar Paulo no caminho. Não conseguiram, então agora eles se prepararam para ir no tribunal. Sempre, quando uma coisa não dá certo, os perseguidores vão tentar outra coisa, vão tentar outra coisa, vão tentando, até que se exclua as possibilidades, até que eles não consigam mais tentar. Até que eles sejam impossibilidades de tentar tirar nossas vidas, tirar nossa liberdade, tirar a nossa consciência. Nós vamos ver um pouco mais pra frente.
Estando nessa posição sem advogado, eles da primeira vez eles chamaram Tertulo para ficar bajulando Félix. Agora, sem advogado, os próprios judeus apresentaram suas acusações ao prosseguir o julgamento. O acusado, com calma e mansidão, mostrou claramente a falsidade das acusações. Muitas acusações, muitas pessoas procurando acusar Paulo falsamente, e agora o espírito de Paulo, com calma e mansidão, mostrou claramente a falsidade das acusações. Calma e mansidão, esse é o espírito daqueles que verdadeiramente seguem a Cristo, confiantes que, independente do que aconteça, Cristo estará com eles, Cristo estará comigo, estará contigo. Devemos ter calma e mansidão no nosso proceder, na nossa vida diária, no nosso trabalho. Em qualquer lugar, calma e mansidão, esse deve ser o espírito do cristão, mesmo em meio à multidão os acusando falsamente. Calma e mansidão, mostrando claramente a falsidade das acusações. Você é um criminoso porque você não guarda o sábado. Isso irá acontecer. Porque você guarda o sábado. Porque você não obedece à lei que todos obedecem agora do domingo. Você é um criminoso. Você é um terrorista. Você vai atentar contra a vida das pessoas. Calma e mansidão, mostrando claramente. Você é um perfeccionista. Você parou de comer carne. Por que isso? Porque agora você quer trazer essa mensagem para nós? Estamos vivendo também aqui. Obedecemos a lei de Deus. Guardamos o sábado. E agora você vem com essa imposição, com essa norma, com essa lei, com isso que não é necessário. É Cristo quem salva. E não importa o que você come ou o que você não come. Não importa o que você coloca para dentro, mas sim o que sai. Usando as palavras da Bíblia como Satanás para distorcer a verdade que devemos pregar e devemos viver. Calma e mansidão. Assim foi que uma vez mais, por causa do ódio nascido do fanatismo e da justiça própria, um servo de Deus voltou-se para os pagãos em busca de proteção. Por causa do ódio dos falsos cristãos, Paulo se voltou agora para um pagão, para a festa, em busca de proteção. Foi esse mesmo ódio que forçou o profeta Elias a buscar socorro na viúva de Sarepta. Elias não procurou socorro dentro de Jerusalém, dentro dos judeus. Ele foi para fora. Muitas vezes aqueles que estão fora acabam sendo mais justos do que os que estão dentro, por conta das suas acusações, por causa do fanatismo, por causa do ódio, com relação a escancarar, saber qual é a verdade e ainda assim rejeitar. E levou os arautos do evangelho a volver-se dos judeus para proclamar a mensagem do evangelho aos gentios. Eles não pregavam mais aos judeus que já haviam rejeitado, já não queriam mais, pregavam mais aos gentios que aceitavam de bom grado a mensagem. E esse ódio o povo de Deus que vive neste século terá ainda que enfrentar. E aqui é para nós. Esse mesmo ódio que faz aqueles que se dizem seguidores de Deus, fiéis a Deus, é esse mesmo ódio que tem nesses falsos adoradores, irá perseguir os verdadeiros adoradores. Esse mesmo ódio que foi levantado contra Paulo, contra os apóstolos no início, contra Cristo, contra Elias, contra João Batista, esse mesmo ódio virá contra nós em nosso tempo. Entre muitos dos profetas seguidores de Cristo existe o mesmo orgulho, formalismo e egoísmo. Aqui não está falando dos que estão no mundo. Esse mesmo orgulho, formalismo e egoísmo existem naqueles que dizem que seguem a Cristo. Aqueles que estão na igreja. Os maiores adversários daqueles que se entregaram completamente a Cristo, que fazem totalmente a vontade de Deus, não são os que estão no mundo, são os que estão na igreja. A perseguição mais ferrenha, mais forte, mais implacável virá daqueles que estão dentro da igreja. Os falsos convertidos. O mesmo espírito de opressão que ocupou tão grande lugar no coração dos judeus. Esse mesmo ódio que condenou a Cristo, que condenou a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João Batista. Esse mesmo ódio vai vir
contra nós. O mesmo ódio incitado por Satanás, daqueles que dizem crer em Deus, virá contra nós. No futuro, homens que declaram ser representantes de Cristo tomarão atitude idêntica à dos sacerdotes e príncipes no trato com Cristo e os apóstolos. Na grande crise que deverão em breve passar, está falando para nós, na grande crise que vamos em breve passar, os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel, o mesmo ódio inflexível. Vamos sentir na pele o mesmo que foi passado por Cristo e por toda a igreja primitiva, na questão da perseguição, na questão do ódio contra a gente, na questão de tudo aquilo que envolvia toda a injustiça, toda a falsidade, as falsas acusações, o ódio infundado. Porque eles se dizem representantes de Cristo, porque eles se dizem os fiéis de Deus, mas não observam aquilo que Deus diz, o que a palavra diz, o que devemos fazer, como devemos viver. Todos os que nesse dia mau se dispuseram a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e conhecimento de Deus e sua palavra, pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços, e seus nomes repudiados como um mal. E aqui está um ponto importante, importantíssimo, porque está falando para nós. Todo que nesse dia se dispuser, nesse dia mau se dispuser a servir a Deus, todo aquele que quiser de fato ser fiel a Deus, quando essa perseguição começar, necessita de coragem. Os medrosos não vão prosseguir. Se você tem medo de ficar sem emprego, medo de ficar sem alimento, medo de passar necessidade, se você tem medo, você não vai conseguir. Firmeza, tem que ter firme, tem que conduzir, tem que confiar. Conhecimento de Deus e sua palavra. Se eu não estudo a palavra, se eu não busco, eu não vou ter como conseguir, eu não vou ter base para prosseguir no caminhar. Como é que eu vou enfrentar tudo isso se eu não tenho base? Eu olho aqueles que se dizem o povo de Deus falando contra tudo isso, mostrando as falsas acusações deles. Eu e você, sem base nenhuma, vamos concordar com eles, vamos abandonar. Sem o conhecimento de Deus e da palavra, não iremos conseguir suportar esse mau dia. Coragem, firmeza, conhecimento de Deus e da palavra. Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem e o bem mal. Satanás vai estar trabalhando para desvirtuar as coisas, mudar as coisas. Hoje nós já vemos muitas coisas que são más sendo chamadas de boas e boas sendo chamadas de más. Nós já vemos isso. Vai ficar pior ainda. Aquilo que você já vê hoje, que você fala isso é um absurdo, vai ficar pior ainda. Quanto mais forte, mais pura a fé do povo de Deus e mais firme sua determinação de obedecer-lhe, tanto mais ferozmente procurará Satanás instigar contra eles a ira daqueles que, embora se declarando justos, tripudiam sobre a lei de Deus. Quanto mais firme formos, mais forte vai vir a perseguição. Quanto mais difícil for a prova e nós suportarmos, mais difícil vai ficar. Não vá pensando que vai ficar muito fácil, que vai ser moleza, que você vai conseguir. Ah, mas eu já estou aqui no campo, então eu estou tranquilo, porque eu estou longe de tudo isso. Não importa onde você esteja, a perseguição virá. Por que ir para o campo então, se a perseguição vai vir na cidade, vai vir no campo? Porque lá eu consigo me preparar melhor, eu consigo ouvir a voz de Deus melhor. Eu fecho as avenidas da minha alma para muitas coisas erradas que estão aqui, para eu não me acostumar com isso. Muitas vezes estou aqui
num dia de sábado e estou ouvindo as coisas do mundo lá fora, as músicas do mundo, as coisas erradas. Eu não consigo me desligar do mundo estando na cidade. Você fica entorpecido disso. Às vezes, quando você dorme, você consegue se afastar um pouco disso. Às vezes nem isso, porque você acorda com a música do mundo. Por isso, campo, eu consigo ver o poder de Deus agindo na natureza. Por isso ir ao campo. Não é porque lá eu vou estar longe da perseguição, porque lá vai ser um ambiente que vai ser fácil. Vai ser difícil, vai ser um pouco mais fácil, porque eu posso estar plantando meu alimento e não dependa tanto das coisas como na cidade. Mas vai vir a perseguição e vai ser difícil também. Não vai achando que está no campo vai ser fácil. Vai ser difícil também. Se é difícil na cidade, vai ser difícil no campo também. Um pouco menos difícil? Talvez. Mas eu não posso confiar que eu vou estar lá e eu vou estar seguro. Vou ser perseguido igual. Tenho que estar preparado igual, com a mesma firmeza, com o mesmo conhecimento da palavra. Confiando apenas em Deus para me manter firme. Não em mim. Eu fui para o campo, agora estou seguro, eu vou confiar em mim mesmo, vou construir aqui meus alimentos, meus celeiros, vou armazenar comida e nada vai me afetar. Minha confiança tem que estar em Deus. Se eu estou confiando na minha salvação e ir para o campo, eu estou errado. Se eu estou confiando na minha salvação, se eu confio a minha salvação em qualquer coisa que independe de Deus, eu estou errado. A gente só pode confiar em Deus, filho. Não pode confiar nas coisas que a gente faz. Não pode. Confiar apenas em Deus. Não em coisas, em escolhas, em nada disso. Confiança em Deus. Eu vou para o campo para estar mais próximo de Deus. Para que Deus me fortaleça mais, porque eu estou me afastando desse ninho de pecado. Confiar apenas em Deus. Requererá a mais firme confiança, o mais heróico propósito. Reter firme a fé que uma vez foi entregue aos santos. Firme confiança, heróico propósito. Não é em mim isso, é em Deus. É Ele que vai me dar a sustentação, é Ele que vai me suster. Não é confiar naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu vou plantar. Não é confiando nas minhas mãos. Não é confiando, eu construí um bunker aqui, eu construí uma casa subterrânea com alimento, fiz tudo certinho. Eu consigo morar aqui por 20 anos, por 50 anos, sem depender do mundo exterior. Não importa nada disso. Importa confiar em Deus. Se a minha confiança está com qualquer coisa que não seja Deus, se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu não tenho coragem para enfrentar, coragem para saber que mesmo no campo vai vir dificuldades, vai vir a perseguição. Se eu não tenho coragem, confiança em Deus, base bíblica, nada disso importa. Nada disso importa, filho, se não tivermos a Deus, se não confiarmos em Deus. Deus deseja que seu povo se prepare para a crise prestes a vir. Preparados ou não, todos terão de enfrentá-la. Todos terão de enfrentá-la. Não é só os que estão na cidade, não é só os que estão no campo. Todos. Preparados ou não, todos terão. Então, é hoje que eu me preparo para isso. Todos terão de enfrentá-lo, e somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina permanecerão firmes naquele tempo de prova. Quando legisladores seculares se unirem aos ministros religiosos, quando o poder político se unir com o poder religioso, para legislarem em assuntos de consciência, a consciência, poder político, poder religioso, ditando regras, leis para a consciência. Quando a igreja se unir com o Estado para controlar as pessoas, para forçar, quando eu falei aqui da questão do passaporte sanitário, da questão de te obrigar a fazer uma coisa, independente se seja uma coisa boa ou ruim, vou obrigar todas as pessoas a darem um abraço em alguém, uma vez por dia.
qualquer obrigação. Vou obrigar as pessoas a amarem o próximo. Qualquer obrigação não provém de Deus. Deus não obriga ninguém a nada. Deus dá a liberdade de consciência para você fazer aquilo que é certo. Qualquer coisa que vem impondo a você algo, isso não provém de Deus. Deus não obriga ninguém a amar ao próximo. Deus não obriga ninguém a guardar a lei. Deus não obriga ninguém a buscar a Ele. Não obriga ninguém a estudar a palavra. Deus não obriga ninguém a orar. Deus não obriga ninguém a ir para o campo. Não obriga ninguém a fazer reforma de saúde. Não obriga ninguém a nada. Deus mostra o caminho e Ele te dá a liberdade de escolher o caminho e fazer a vontade. Ou não. É uma escolha sua. Deus permite a liberdade. Quando nós ouvirmos, presta atenção nisso, quando nós ouvirmos qualquer coisa que tire a nossa liberdade, que nos force a fazer algo, isso não provém de Deus. Para você trabalhar, você precisa cortar o cabelo, isso não provém de Deus. Para você trabalhar, você precisa fazer tal coisa, isso não provém de Deus. Para você poder comprar, você precisa fazer tal coisa, isso não provém de Deus. Quando aceitamos as leis dos homens que cortam as nossas liberdades, essas leis não provêm de Deus. E vão ser essas leis que vão vir para esmagar a consciência dos fiéis de Deus, para provar-lhes, para ver se estão firmes ou não. E só aqueles que estão firmes verdadeiramente, confiando em Deus, que vão ter coragem de enfrentar o sistema, o mundo, as leis, para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai falar uma coisa, a lei dos homens vai falar outra. Quando legisladores seculares se unirem a ministros religiosos para legislarem em assuntos de consciência, ver-se-á então quem realmente teme o Senhor e o serve. É aí que vamos ver quem serve a Deus ou quem não serve. Quem faz a vontade de Deus ou não. Quem confia em Deus ou não. Quando as trevas são mais profundas, mais resplandece a luz de um caráter semelhante ao de Deus. Quanto mais tenebroso está o mundo, mais dá para ver a luz de Deus brilhando na vida de alguns. Quando toda a demais confiança falha, então se verá quem tem a confiança permanente em Jeová. Quando tudo falhar, vamos ver quem tem confiança em Deus e quem não tem. Naquele momento que você, que fez a reforma de saúde, que está no campo, for privado daquilo que você plantou, e você tiver que confiar em Deus, aí nós vamos ver quem confia em Deus ou quem não confia. Quando aquilo que você se preparou para aquilo, você confiou, estava fazendo a vontade de Deus, você foi e fez, mas agora você foi, mesmo assim foi privado, está passando necessidades, dificuldades. E é ali que a confiança dos que confiam em Deus vai se mostrar ou não. É aquele que só confiou em si. Eu fiz aquilo tudo para mim, por mim. Eu queria me prover, eu queria me mostrar que você era capaz. Quando tudo falha, então é que aqueles que de fato confiam em Deus vão mostrar a sua confiança em Deus. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer para a gente estudar juntos, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Faz o Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, nos fortaleça, nos dê força, Senhor, para seguirmos firmes no Teu caminho, Senhor, porque por nós mesmos vamos vacilar. Precisamos do Teu Espírito trabalhando em nós, Senhor. Nos ajude, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.